Boa tarde, nós somos a equipe 5 e a gente vai falar sobre os glicídios. Boa tarde, eu sou a Vanessa. Eu vou falar um pouquinho sobre o que são os glicídios. Eles são moléculas orgânicas e são formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Também são bastante conhecidas como carboidrato. Essa classe ela é muito ampla porque ela abrange desde o açúcar comum até os processos complexos, como a celulose. Eles são de origem vegetais e são produzidos pelo processo de fotossíntese. Essa molécula ela é classificada como monossacarídeo, disacarídeos ou polissacarídeos. As primeiras, de fórmula geral, são as mais simples e denominadas de acordo com o número de carbonos que possuem. Triose, tetrose, pentose, hexose e heptose são os nomes dados aos monossacarídeos de 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. A glicose é o principal glicídio utilizado como fonte de energia. Ela é uma hexose fabricada por meio da fotossíntese por organismos autrótrofos. Os disacarídeos são o resultado da união entre dois monossacarídeos por meio de uma ligação denominada glicosídica, com liberação de uma molécula de água. O processo é conhecido como síntese por desidratação. A sacarose, a lactose e a maltose são as mais conhecidas. A sacarose é um açúcar extremamente doce e é encontrado em vegetais como a beterraba e cana-de-açúcar. Já os polissacarídeos são as moléculas formadas por um grande número de monossacarídeos. Formam grandes cadeias orgânicas, podendo até apresentar outros elementos além dos três principais já citados. São insolúveis em água, permitindo que algum destes, como o amido e o glicogênio, executem um papel importante no armazenamento de energia de vegetais e animais, sem que seja requerido um espaço considerável. Nessas situações, disponibilizam moléculas de glicose por uma reação denominada hidrólise. Outros, por exemplo, podem participar da constituição da parede celular de vegetais, da de fungos ou até mesmo do exoesqueleto de artrópodes, conferindo a resistência e a rigidez. Bom, vou falar sobre tipos de isomerias. Para começar, a isomeria. Bom, isomeria química é um fenômeno observado quando duas ou mais substâncias orgânicas têm a mesma fórmula molecular, mas estruturas molecular e propriedades diferentes. As substâncias químicas com essas características são denominadas isômeros. Bom, agora eu vou falar sobre a isomeria plana. Na isomeria plana ou isomeria constitucional, a estrutura molecular das substâncias orgânicas é plana, e os compostos que apresentam essa característica são denominados de isômeros planos. Agora a gente vai dar alguns exemplos de isomeria plana. Oi, eu sou a Naira e eu vou começar falando um pouco sobre a isomeria de cadeia. Bem, a isomeria de cadeia é um dos 5 tipos das isomerias planas existentes. O tipo da isomeria plana é determinada pelas diferenças entre as fórmulas estruturais do composto. No caso da isomeria de cadeia, a diferença está no tipo de cadeia de cada uma das substâncias. Por esse motivo, a gente vai relembrar as cadeias. Tem a aberta, que são aquelas que apresentam extremidades livres, a fechada, que são as que não possuem extremidades livres e todos os carbonos estão ligados, de modo que a cadeia forma um ciclo. Existe a normal, que é a cadeia que não apresenta mais de duas extremidades livres, ou no caso dela for fechada, não apresenta carbono fora do ciclo. Tem a ramificada, que apresenta três ou mais extremidades livres, e no caso das fechadas, elas são ramificadas quando apresentam um ou mais carbonos fora do ciclo. Existem as saturadas, que são as cadeias que entre os carbonos só têm ligações do tipo simples, e as insaturadas, que são as cadeias que entre os carbonos há pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Existem também as homogêneas, que são cadeias que não apresentam nenhum heteroátomo, ou seja, átomos de nitrogênio, oxigênio, fósforo ou enxofre entre os átomos de carbono. E também existem as heterogêneas, que são cadeias que apresentam pelo menos um heteroátomo, sendo eles um elemento de nitrogênio, oxigênio, fósforo ou enxofre entre os átomos de carbono. Isomeria de função. São a isomeria na qual os isômeros se diferenciam por pertencerem a funções diferentes. Nos glicídios são encontrados somente isomeria de função. A de glicose e a de frutose são exemplos de isômeros de função, porque eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas fazem parte de diferentes grupos funcionais. Eles fazem parte a glicose do aldeído e a frutose da cetona. Isomeria de posição.
Bem, essa isomeria se diferencia na posição da insaturação do grupo funcional, do heteroátomo ou então do radical substituinte. No caso da posição da insaturação, bem, como eu já disse, a insaturação é uma ligação dupla ou tripla que ocorre na cadeia entre os carbonos. Os isômeros planos posicionados possuem essas ligações em diferentes posições, isto é, entre diferentes carbonos ao longo da cadeia, e para tal é necessário que esses compostos não sofram ressonância e tenham no mínimo 4 carbonos, ou seja, quando eles têm a mesma fórmula molecular, mas a posição da insaturação está em lugares diferentes da cadeia. Na posição do grupo funcional, o que muda é a posição em que o grupo funcional está ligado à cadeia homogênea, como os grupos dos alcoóis e o grupo das cetonas. Posição de um heteroátomo. Bem, nesse caso, o heteroátomo, que como eu já disse, é todo elemento que aparece entre dois carbonos na cadeia, esse heteroátomo, geralmente nos estéreis, éteres e aminas, aparecem oxigênio e nitrogênio em diferentes posições. Ou seja, nesse caso, o heteroátomo vai estar presente em diferentes lugares na estrutura, mas a fórmula molecular dos dois serão iguais. Agora a última, que é a posição de um radical. Bem, ela ocorre em compostos acílicos com no mínimo 6 átomos de carbono ou em compostos cílicos com no mínimo 5 átomos de carbono. Nesse caso, a única coisa que vai estar mudando é a ramificação que vai estar saindo esse radical. Ou seja, pode ser que em uma estrutura com a mesma fórmula molecular, um esteja saindo da ramificação 2 e outro esteja saindo da ramificação do carbono 3. Bom, a isomeria de compensação ocorre quando há uma variação na posição de um heteroátomo pertencente à cadeia carbônica. Nela, os compostos são pertencentes à mesma função e ela não é alterada pelo posicionamento do heteroátomo. Esses compostos possuem cadeia carbônica com a mesma quantidade de átomos de carbono em sua estrutura. Podem ser cíclicas ou acíclicas e são sempre heterogêneas. Porém, o composto em si é diferente devido justamente ao posicionamento do heteroátomo. Esse tipo de isomeria ocorre geralmente entre ésteres, éteres, aminas e amidas. Bom, agora eu vou falar sobre a tautomeria. Ela é o caso particular de isômero funcional, em que os dois isômeros ficam em equilíbrio químico dinâmico. Os tautômeros são as moléculas que realizam a isomeria e tautomerização refere-se à reação de tautomeria. E os casos mais comuns ocorrem entre o aldeído e o enol. Bom, agora a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, acontece quando dois compostos têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Nesse tipo de isomeria, os átomos são distribuídos da mesma maneira, mas ocupam diferentes posições no espaço. Agora eu vou falar um pouco sobre a isomeria geométrica. Bem, ela é um tipo de isomeria espacial que se caracteriza por apresentar uma dupla de isômeros com dimensões tridimensionais diferentes. Isso acontece em decorrência da presença de ligantes diferentes. Ela também é conhecida como a isomeria cis e trans, e ela geralmente acontece em cadeias de dupla ligação com carbono, ou seja, cadeias abertas e insaturadas, porém também acontece em compostos cílicos. Agora eu vou falar sobre a isomeria óptica. Ela é um tipo de isomeria espacial que é caracterizada pelo desvio que os compostos químicos apresentam quando são expostos a um plano de luz polarizada. Ou seja, isso quer dizer que as substâncias orgânicas têm a mesma fórmula molecular, mas se diferenciam pelo seu comportamento óptico em decorrência da exposição da luz. Quando o isômero é opticamente ativo, e ele se submete à luz polar, ele pode se comportar das seguintes formas. Bem, primeiro a luz pode ser desviada para a direita, e quando isso acontece, a substância é chamada de dextrogira. A luz pode ser desviada para a esquerda, e quando isso acontece, a substância é chamada de levogira. Ela pode se comportar dessas duas formas que eu acabei de dizer, ou seja, quando ela é desviada para a direita e para a esquerda. E aí ela vai receber o nome de enantiômero.
ou também tem como a substância não desviar a luz. E aí quer dizer que sua atividade óptica é inativa. E geralmente isso acontece quando a mistura de dextrogira e levogira em partes iguais. E aí essa substância recebe o nome de misturas racêmicas. Como saber se um composto tem isomeria óptica? Bem, isso pode ser verificado mediante o uso de um polarizador. A isomeria óptica, quando o composto contém pelo menos um carbono assimétrico. O carbono assimétrico possui 4 ligantes diferentes, em que não há substâncias iguais em torno do seu carbono. Ou seja, você só vai conseguir ver isso usando um polarizador e quando houver pelo menos um carbono assimétrico. Agora sobre o cis. Quando os ligantes dos carbonos da substância química encontram-se estruturalmente posicionados do mesmo lado, a isomeria é chamada de cis. Aí tem uma imagem aí de exemplo. A fórmula molecular dessa imagem é C4H8. Agora sobre o trans. Quando os ligantes dos carbonos da substância química encontram-se estruturalmente posicionados do lado oposto, a isomeria é chamada de trans. Tem também uma imagem aí de exemplo. A fórmula molecular dessa imagem é a mesma da cis anterior, que é C4H8. E aí, a gente, comparando os dois, a gente consegue perceber bem a diferença com as imagens. Agora eu vou falar sobre a isomeria geométrica em compostos sílicos. Bem, em compostos sílicos, os ligantes têm de ser diferentes no mínimo em 2 carbonos. Nesse caso, pode ocorrer isômeros cis e trans ao mesmo tempo, como nessa imagem aí que está de exemplo. A fórmula molecular dessa imagem é C3H4Cl2. A gente pode notar que os glicídios eles não são nada mais nada menos do que os açúcares, os carboidratos ou os hidratos de carbono que atuam como as principais fontes de energia dos seres vivos. Os glicídios eles são encontrados em vários tipos de alimento, como o mel, a cana, o leite, as frutas e entre outros. Essa classe de compostos ela é muito ampla e abrange desde o açúcar comum até compostos muito mais complexos, como a celulose e o amido, que são produzidos nos vegetais pelos processos da fotossíntese. Vou falar um pouco sobre as aplicações que envolvem os glicídios, né? E são várias, desde participando na formação do exoesqueleto dos artrópodes, né? Através da quitina. Também ela é vista, né, na extração da cana-de-açúcar, né? Que é a sacarose. E também muito presente no consumo de alimentos, como, por exemplo, o leite, né, com a lactose.